Paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz para o mundo, para o Brasil, para você que está aí do outro lado da telinha. Que Deus te abençoe. Tenha todos um ótimo dia de domingo. É o primeiro dia da semana, é o domingo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A mensagem de hoje está exatamente no livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, capítulo 13. O que será que a palavra de Deus vai nos dizer sobre os falsos profetas? O que será que a palavra de Deus vai nos alertar a questão dos falsos profetas que vêm até nós, até o povo de Deus, disfarçado de ovelha, disfarçado de um porta-voz de Deus? Na verdade, não tem nada de porta-voz. É um falso profeta, mentiroso, enganador, que sai por aí mentindo e enganando, porque na verdade o que eles querem é o seu dinheiro e se dar bem por aí. Viver exatamente em mansões, ter carro de luxo, né? E ostentar, né? Luxo e muito mais. A palavra de Deus diz exatamente que nós temos que ter cuidado a questão disso. E para você ter ideia, o próprio Deus, Jesus Cristo, nos alertou no Velho Testamento e também no livro do Novo Testamento. Ele nos alertou a questão dos falsos profetas. Vamos ler aqui? Vamos ler? E cuidado, hein? Cuidado quando eles falam, eis que eu estou vendo. Quando na verdade Deus não mostrou nada a esses camaradas. Eis que eu te digo assim. Cuidado também. Porque se Deus não falou nada para eles falar, por que eles estão falando coisa que Deus não mandou? A palavra de Deus nos diz assim, no livro de Ezequiel, capítulo 13, no verso 3, diz assim em diante. Olha o que diz. Assim diz o Senhor Jeová. Ai dos profetas loucos. Nossa, começou bem Deus, hein? Olha só. Ai dos profetas loucos que seguem os seus próprios espíritos e coisas que não viram. Tá vendo só? Está cheio de hoje em dia no meio do povo de Deus. Esses falsos profetas estão em cima dos púlpitos. E o pior é que depois que o diabo cega a visão do próprio líder, aí sim vira bagunça. Olha o que diz agora no verso 4. Os teus profetas, ó Israel, são como os raposas no deserto. Olha o que diz. Não subiste às brechas e nem reparaste as fendas da casa de Israel? Para estar-te na peleja no dia do Senhor. 6. Vem vaidade e adivinhação mentirosa. Os que dizem, o Senhor disse. Tá vendo? Olha o que diz mais. Quando o Senhor não falou, não disse, não enviou. E faze que espere o cumprimento da palavra, e nunca vai se cumprir. Verso 7. E não veste visão de vaidade, e não falais adivinhações mentirosas. Quando dize, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. Nossa, tá cheio, hein? Por aí. E você conhece esses camaradas pelo fruto, as ações, pela sujeira deles, aonde eles passam. Leia a palavra de Deus para você não viver enganado. Olha o que diz mais. No verso 8 agora, olha o que diz. Portanto, assim diz o Senhor Jeová. Como falais a vaidade e verdes a mentira. Portanto, eis que eu sou contra vos,
diz o Senhor Jeová. Verso 9. A minha mão será contra os profetas, que vê vaidade e que adivinha mentira na congregação do meu povo. Nossa, do meu povo. E não estarão nem nos registros de casa de Israel. Se escreverão e nem entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor Jeová. 10. Se viste que anda enganando o meu povo, dizendo paz e não havendo paz. Em uma edifica a parede de lodo, e outros reboca de cal não adubada. Verso 11. Diz aos que reboca de cal não é adubada que ela cairá? Haverá uma grande pancada de chuva, e vos, ou pedras grandes de Saraiva, caíres um vento tempestuoso, e fenderá. 12. Ora, eis que caindo a parede, não vos dirão: onde está o reboco de que rebocaste? 13. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: um vento tempestuoso e venderá no meu furor, e uma grande pancada de chuva haverá na minha ira, e grandes pedras de Saraiva na minha indignação, para consumir, e derrubarei a parede que rebocas. A parede que rebocastes de cal e não adubada, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá, assim cairá, e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Verso 15. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que reboca de cal e não adubada, e vos direi: a parede já não existe, e nem aqueles que rebocaram. Os profetas de Israel que profetiza de Jerusalém, e vem para ela visão de paz, e não havendo paz, diz o Senhor Jeová. Nós estamos vivendo exatamente nesse tempo. O tempo que exatamente o próprio Cristo nos falou que tudo isso iria acontecer. E já está acontecendo. Aonde o profeta diz que Deus está mostrando. Na verdade, Deus não está mostrando nada a ele. Aonde ele diz que Deus falou. E aonde o próprio Deus não falou nada. Quantas pessoas hoje são enganados? Quantas pessoas hoje são iludidos? Quantas pessoas hoje não lê mais a palavra de Deus para ouvir esses camaradas proferindo, falando, dizendo mentiras nos altares? Não é eu que digo, é o próprio Deus, está escrito. Ezequiel capítulo 13, do 3 até o 16. Não é eu que digo, é o próprio Deus. E quantos estão assim, hein? Quantos estão assim? Eles vêm exatamente até o povo de Deus, até a congregação, no sentido de tirar aquilo que é exatamente de um líder, ajudar uma viúva,
ajudar um doente, ajudar uma pessoa a pagar o aluguel, ajudar uma pessoa exatamente a levar uma cesta básica, comprar alguma coisa para os necessitados e muito mais. Mas prefere exatamente investir nesses camaradas, nessas mentiras deles. Mas eu te digo uma coisa. Tá chegando o dia, o momento de Deus exatamente fazer uma varredura, tanto no altar como lá embaixo também. Cuidado você, meu amigo, que abra as portas para esses camaradas, para sair proferindo mentira, falando que não se deve, adivinhando aquilo que nunca Deus falou. Cuidado, hein? Cuidado, para você não pagar um preço caro junto com eles. Sabe o que o próprio Deus fala exatamente? Que nem tudo aquilo que me disser, Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Nem tudo aquilo que se diz, eu profetizei, eu fiz aquilo. Você já imaginou você ouvir no dia do prestamento de conta: aparta de mim, maldito, porque eu não vos o conheço. Já imaginou nisso você? Para pensar. Reflita muito a questão disso. Saiba você que o prestamento de contas será tão severo, será tão sério, que muitos não vão nem aguentar. Não se esqueça que você pode enganar aqui na terra, mas eu desafio você a enganar a Deus. Eu desafio você exatamente a passar no julgamento de Deus, que logo vai acontecer. Como diz no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, no verso 1 diz que os vivos e os mortos vão ser julgados. Os vivos vão ser julgados exatamente na vinda de Cristo. Já imaginou aqueles que se estiver afastado? Já imaginou naqueles que nunca quiseram nada com Deus? Já imaginou naqueles que viveram com engano, enganando, iludindo, dando manta, passando o povo para trás, só pensando nisso aqui? Você já imaginou exatamente naqueles que exatamente estão fazendo coisas que não agradam a Deus? Tanto em cima do altar como lá embaixo? E a palavra de Deus diz, segundo Timóteo capítulo 4, no verso 1, diz que os vivos vão ser julgados na sua vinda. E os mortos lá no seu reino, perante aquele trono branco, perante aquele que manda, diante aquele que tem todo o poder, diante daquele que não consegue, ninguém consegue olhar nos seus olhos, porque os seus olhos são como chama de fogo. Todos vão ser julgados um dia. Eu fico parando para pensar e refletir. Louco. Tá escrito isso. Louco. Se hoje exatamente Deus te chamar, o que tu tens para oferecer a Ele? O que tu tens para apresentar a Ele? O que será que tu tens? Então reflita muito você. Reflita. Assim como eu reflito na minha vida. E não basta viver aqui, ganhar o mundo inteiro e depois perder a salvação. Não basta você viver anos e anos aqui na terra e não se consertar. Viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, e depois você, no dia do prestamento de conta, você perder a sua salvação, porque você não se consertou e não fez o povo se consertar.
e não falou a verdade, não repreendeu os falsos profetas. Cuidado, hein? Tá chegando o momento, o dia, a hora, a data, que nós vamos um dia recomparecer todos diante do tribunal de Cristo. Deus te abençoe. Graças e paz, um ótimo dia e um belo primeiro dia da semana, que é exatamente o domingo, é o primeiro dia da semana. Deus te abençoe e graças e paz.